Durante a entrevista coletiva do Comitê de Crise, a repórter Délis Ortiz, da Rede Globo, cobrou urgência do governo, que, segundo ela, demora a sancionar o projeto aprovado ontem à noite pelo Senado. Segundo a repórter, a demora do governo impediu o Senado de votar alterações para aumentar os valores e modificar o projeto do governo. O ministro Paulo Guedes afirmou que há sempre mal-entendidos, mas que ele gostaria de acreditar que todos são bem-intencionados. Guedes explicou que o governo preparou um auxílio emergencial para os informais e Câmara e Senado passaram a ampliar repetidamente o auxílio, tanto em valor quanto em abrangência. Paulo Guedes explicou os problemas que surgem quando as disputas políticas interferem nas buscas de soluções e afirmou que o momento não é de explorar as diferenças. Em um momento de crise, é natural que haja desencontro e é natural que haja exploração política, disse. O ministro Paulo Guedes disse que, no momento, o Brasil precisa de cooperação, inclusive do Congresso. É um momento complexo, não é nada simples, e eu tenho que acreditar que cada um está fazendo o melhor, inclusive a mídia. Cada um fazendo o melhor de si para ajudar a sairmos da crise. Assista. Próxima pergunta, Délis Ortiz, TV Globo. Boa noite, já. O Senado estava disposto a votar a amplificação e detalhamento dessa medida dos R$600, que foi acordada com o governo na semana passada, foi aprovada rapidamente, e eles não puderam fazer isso porque não houve a sanção dessa proposta que já foi aprovada por eles, conforme o próprio governo dizia que tinha uma urgência. É uma medida de urgência, portanto, não pode esperar. No entanto, o líder do governo pediu aos senadores um tempo para que o governo tome conhecimento do projeto, da proposta e avalie. O governo está sendo pego de surpresa com esse texto ou já sabia? Por que demora na sanção se é uma medida emergencial e se os senhores estão assegurados por causa da declaração de calamidade pública, por causa da resposta dada pelo Supremo? O que as pessoas não conseguem entender, e os senadores estão reclamando nesse momento, é que eles tiveram que adiar essas votações de ampliação de benefícios que vêm sendo defendidos pelo presidente e pelos senhores. As pessoas não podem mais esperar, e aí o governo pede para esperar porque precisa conhecer melhor o projeto e analisar. Os senhores foram pegos de surpresa? Não, eu acho que está havendo, de novo, como sempre, há sempre um... Eu tenho a impressão que são pessoas que querem ajudar o Brasil, todos, inclusive os senhores, e há sempre um mal-entendido. Isso acontece toda hora tem um mal-entendido. Quer dizer, tem um acordo político sendo feito de um lado, aí o número parece meio alto, aí para o executivo parece uma invasão, uma proposta semi-parlamentarista, aí empurra do outro lado. Quando você vai ver, os ângulos são razoáveis. Um quer participar do orçamento, o outro reclama que o seu espaço está sendo invadido. Aí é a mesma coisa, nós tínhamos preparado um auxílio para os informais. Era um auxílio emergencial para os informais. É natural chegar à Câmara, isso se amplia um pouco, sobe em valor e o presidente diz, olha, é ótimo, vamos botar isso aí. Quando vai para o Senado, se amplia mais ainda, aparentemente, vai para também, se estende a Bolsa Família, a Câmara fez isso, e aí o Senado entra. O governo, por seu lado, está reagindo em alta velocidade a tudo isso. Cada um está correndo para um lado. Da mesma forma que o Mandetta tem um problema técnico, se não houver isolamento, vai todo mundo para o hospital ao mesmo tempo e cai o sistema de saúde, ele não consegue atender todo mundo. De certa forma, quando vem uma bomba dessa, veio, quem entra em programa técnico não é um deputado ou um senador que sugere uma medida. Quem entra em programa de técnico é justamente para onde confluem todas essas sugestões. Tem 30 sugestões, deputado da base, contra a base, oposicionista. Eu conversei com, por exemplo, quem deu a primeira sugestão para usar esses recursos e mandar os primeiros 5 bilhões que o Mandetta recebeu, foi uma sugestão da oposição. Foi o Randolfo Rodrigues e o Alessandro Molon, estavam lá na Câmara e falaram, olha, pega esse dinheiro da disputa política aí e joga isso aí para a saúde.
Isso aí rapidamente foi processado e virou um dinheiro que foi parar lá no Mandetta. Então, quando você tem uma crise desse tamanho, dessas proporções, é natural que haja desencontro. E é natural que haja também uma exploração política, né? Então, está demorando muito, está demorando muito. Bom, a medida nem existia. Aí nós lançamos a medida. Aí, está demorando muito a implementar. É difícil. Aprovar é difícil. Por exemplo, nós estamos com um problema de fontes. Eu estou dizendo, tem um problema de fontes. Nós gostaríamos de soltar os recursos, precisamos de uma aprovação de fontes. O secretário do Tesouro, o secretário da SOF, da orçamentação, eles falam, bom, nós estamos sem fontes. Isso está autorizado pelo ministro lá, mas não está autorizado ainda pelo Congresso, precisa de uma PEC. Isso não é o governo em si, isso tem coisa fora do governo, tem coisa que precisa dentro do governo. Então, em vez de explorarmos essas diferenças politicamente, o que eu estou sentindo é o seguinte: o Brasil não tem muita paciência para esse jogo político. O Brasil não está com muita paciência, inclusive para a nossa própria capacidade de ou incapacidade de processar isso com rapidez. Então nós temos que responder rapidamente a esse desafio que está sendo colocado para atender a população brasileira. Temos que fazer a nossa meia-culpa do lado de cá também. Bate muita coisa, então é difícil às vezes articular tudo entre nós. É verdade isso. Quer dizer, o líder do governo que está lá fazendo essa defesa, às vezes ele não está colado no Mandetta sabendo o que o Mandetta está fazendo. Vocês sabem a dificuldade política que é e que foi o ano passado inteiro, não é? Porque tinham regras anteriores que funcionavam de um jeito, tem um grupo que chegou com outro funcionamento. Essa compatibilização não é simples, não é fácil. E a cada momento tem crítica de um lado e tem crítica do outro. A democracia já é barulhenta, mas no momento que nós somos atingidos por algo dessa gravidade, eu acho que não é momento para ficarmos explorando diferenças, e sim ver como é que nós podemos ajudar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros agora. Então, isso vale inclusive para o setor privado. Discutíamos isso na reunião que tivemos com os empresários, a mesma coisa. Saímos da reunião, já uma determinada empresa resolveu comprar 1 milhão de testes, vai testar 70 mil para os seus funcionários e para os familiares dos funcionários, e vai doar aos outros 930 mil para nós. Esse desafio foi feito para as 500 maiores empresas brasileiras. É um desafio que nós estamos lançando. Testem seus funcionários, prestem um serviço, mostrem lealdade aos seus próprios servidores, aos seus próprios funcionários. Isso está acontecendo, eles estão ajudando, a iniciativa privada está vindo, está começando a comprar os testes, vai ajudar todo mundo. Então, particularmente em relação a isso, se nós estamos, por que está demorando, por que se um líder do governo trouxe essa conversa de que não está, ele pode estar sem saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui também, é possível, ele está lá conversando lá no Congresso, tem 2 ou 3 centros de poder lá atuando, então tem gente procurando trabalhar em torno de uma concepção nova para um lado, tem uma outra turma oferecendo apoio para a nossa concepção, tem tudo acontecendo num Congresso a qualquer momento do tempo. O nosso programa, a nossa parte econômica, nós estamos aprovando, entre nós, as medidas estão liberadas, estão avançando. Elas entram na Casa Civil, elas vão à submissão, o presidente que já concordou com a gente, mas juridicamente entra a CGU, entra a AGU, todo mundo tem que olhar isso. É o rito burocrático, que nós estamos lidando com recursos públicos. Se fosse o dinheiro nosso, botava a mão no bolso, soltava em 30 minutos. Fazia um cheque. O problema não é esse, o problema são recursos públicos. Isso mais tarde é pedalada fiscal, isso é impeachment, isso não foi autorizado dessa forma, não tinha licença do Supremo, mas era uma decisão monocrática, depois foi retirada. Então nós precisamos do apoio do Congresso, nós precisamos que o apoio nos dê a origem, nos dê as fontes, ratifique a decisão que o ministro Alexandre Moraes adiantou. Então isso é um trabalho de cooperação, o Brasil precisa de cooperação, nós vamos sair juntos disso. É um problema que nos atinge a todos, não é hora para explorarmos diferenças, então eu jamais usaria uma oportunidade como essa para falar mal do Congresso, ou para falar mal do líder, ou para falar mal. Eu só digo o seguinte: é natural que haja um certo desencontro num momento crítico como esse. Tem gente querendo aprovar coisas que não cabem no orçamento, aí de repente você, com a calamidade pública, você libera o orçamento, mas aí já aparece gente querendo pegar coisas que não tem nada a ver com a crise e enfiar no orçamento também. Aí você tem que olhar com cuidado para tirar os jabutis, vetar coisas que são colocadas às vezes em certas medidas. Então é um momento complexo, não é nada simples, e eu tenho que acreditar que cada um está fazendo o melhor, inclusive a mídia, cada um fazendo o melhor de si para ajudar a sairmos da crise.
Está encerrada a coletiva de imprensa. Um momento, o ministro Sérgio Moro. É aqui uma declaração que me veio rapidamente aqui. Informação última hora, mas isso precisa ser confirmado, né? Mas a informação que eu recebi aqui, ó, foi preso em São Leopoldo um detento de 38 anos que foi libertado semana passada por prisão domiciliar humanitária. Foi apreendido com ele 124 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, 6 fuzis 5.56 e um 7.62, além de uma submetralhadora 9mm e mais 5,5 mil cartuchos de fuzil. Então, assim, de fato, né, medidas de soltura de presos em situação de risco ou em circunstâncias específicas têm que ser muito bem avaliadas. Aqui não vai nenhuma crítica generalizada, né, os magistrados fazem um grande trabalho. Mas, por exemplo, não pode soltar preso que tem ligação com facção criminosa sob pena de colocar em risco a população, né, e gerar uma crise de segurança pública. Enfim, né, situação do indivíduo que é colocado em prisão domiciliar por questões humanitárias relacionadas ao coronavírus e uma semana depois é apreendido com ele tanta quantidade de droga, tanta quantidade de arma. Já encerrou, já sabe. Enfim, pelo jeito não estava tão precisando, tão doente assim para ser colocado em liberdade. Então precisa ter uma análise de cada caso. Não pode ser colocado em liberdade indiscriminadamente, tá? Esse é um apelo que eu faço, acho importante. Não vou dizer que isso aqui também é uma situação generalizada, né, mas esses casos individuais fazem a diferença. Então, só esse adendo aqui que achei relevante. Acabamos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.